Tem gente que vem para aqui pensando que eu vou alisar, que eu vou... Não, nem vem para isso. Eu tenho aqui dali como irmão, isso aqui como filho, meu compadre, as irmãs, tudo. Agora, na hora que eu entrar aqui, eu sou autoridade. Eu sou um apóstolo. E a Bíblia fala que a maior autoridade é os apóstolos. Acima de mim só tem Deus. Nem Jesus. A Bíblia fala. Ela não está falando? 1 Coríntios capítulo 12, ela não está falando isso? Porque se Jesus estivesse acima de mim, dizia, Jesus é acima de mim. Só Deus. Bora lá. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, abençoe com o intermédio de Deus e do Espírito Santo, abençoe o povo, ilumine, dê força, sabedoria, grandeza, paz e alegria. Que o Espírito de Deus continue sempre na nossa presença, fazendo a obra, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, eu estou muito agoniado. Uma coisa muito ruim está dentro de mim assim. Como vai acontecer uma coisa muito grande? Eu não sei o que é. Vai que vai. Hoje eu estava de brigar até com os ventos. Por causa da espiritualidade. Então, o que é que a gente está dizendo a vocês? Busque Deus. Busque Ele. Esqueça de todos os santos. Se ligue nele. O próprio Jesus disse o quê? Disseram, você é bom. Ele disse, bom não sou eu. Bom é o meu Pai que está onde? No céu. Ele não está dizendo? Quando diz aqui, ó, Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disso morreu Manasés, rei dos filhos de Anã, e seus filhos reinou em seu lugar. Então Davi disse, serei bondoso com Amanu, filho de Anã, porque o pai dele foi bondoso comigo. Davi enviou mensageiro para consolar Anu por causa da morte de seu pai, e seus servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Anu. Anu para consolarir, mas os príncipes dos filhos de Anã disseram a Anu, o Senhor pensa que foi para a honra e o seu pai para que Davi mandou? Esses consoladores não teria sido, mas para que esse servo enviado por ele conhecesse de tronco e espionie a terra? Gente, presta atenção, gente. Gente de Deus, presta atenção. Deus está voltando. Vai demorar não? Vai demorar não? Então Anu pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até a altura das náguas e os mandou embora.
alguém contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens. Então o rei enviou mensageiro ao encontro deles. Porque estava muito envergonhado. O rei mandou dizer: fique em Jericó até que a barba de vocês cresça de novos e depois venha para cá. Quando vieram que vinham despertado o ódio de Davi, a mulher e os filhos de Enã pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios e de Moaque, de Zabó. Contrataram 32.000 carros de guerra, bem como o rei de Amaca e a sua gente. Eles vieram e acamparam perto de Medabe. Também os filhos de Enã se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe, com todo o exército dos valentes, e os filhos de Enã saíram e se prepararam para batalhar à entrada do portão da cidade. Porém, os reis que vieram entravam à porta do campo. E quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra eles, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. E restou do exército, entregou a Abiathar e seus irmãos, e puseram-se em linha contra os filhos de Enã. Joabe disse a Abi: se os sírios foram mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. Gente, observe. A Bíblia, ela só fala em guerra. Já observaram isso? Porque não é Deus. Deus não podia parar a guerra. Mas não, Deus tocava fogo para a guerra. E aí vocês vão dizer o quê? Nós vamos dizer o quê? Se os filhos de Anom foram mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo, pela nossa cidade, de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Ó, muita gente vem para aqui pensando numa coisa. Quando chega aqui, quebra a cara. Porque eu não dou coleteado. Eu ensino a vocês se defender. Eu ensino a vocês ir para a guerra. E vocês têm a obrigação de ir para a guerra. Mas quem vai defender vocês é Deus. Se vocês andar certo com quem? Com Deus. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele. E travaram a batalha contra os sírios, que fugiram diante dele. Quando os filhos de Anã vieram, que os sírios fugiu, também eles fugiram de Abisai.
irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Anã e voltaram para Jerusalém. Ó, é muito complicado você me compreender, porque eu conheço a mais do que você imagina. Meu conhecimento é altíssimo. Eu tento passar para vocês a sinceridade. E vocês olham para mim como eu estivesse ignorante. Você está entendendo, irmão? Porque a sinceridade, ela é ignorância. Olha aqui. Quando os sírios vieram, que tinha sido derrotado por Israel, enviaram mensageiro e chamaram os sírios que estavam do outro lado do rio Efrate, e Sofique, comandantes do exército, e Abadazi, marchava diante dele. E quando ficou sabendo disso, Davi reinou todo Israel, passou o Jordão e foi ao encontro dele, se pôs em ordem de trabalho. Depois que Davi tinha feito isto, os sírios lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou os condutores de 7.000 carros. Ó, repare, viu? Vê. Davi tinha feito isto, e os sírios lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou os condutores dos 7.000 carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos sírios, e matou Sofraque e o comandante do exército. Quando os servos de Adabezar vieram, que tinha sido vencedor por Israel, fizeram paz com Davi, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Anã. Gente, quem é Davi? Vocês sabem? Quem sabe aqui quem é Davi? Davi matou Golias, rapaz. Golias. Um homem que tinha mais de 3 metros de altura. Um gigante. Ele enfrentou o exército de Israel todinho. E ele era um menino. Eita, aleluia. Aleluia. Salabachures. Glórias, aleluia. É verdade. E ele matou um exército todinho, que era o mesmo. Com que ele matou? Uma funga, uma pedrinha. Destruiu o homem que ia brigar com o exército de Israel todinho. E Deus estava onde? Em Davi. Davi foi escolhido por Deus. Aleluia. Davi não foi escolhido pelo homem, não. Foram da casa de Davi, mandado por Deus para escolher um filho de um cidadão, me esqueço o nome dele, que não dá tanta coisa na cabeça para me gravar. Trouxeram os grandão tudinho. Não é isso que Deus quer, não. Onde está faltando gente? Está faltando Davi. É um meninão, um mago feio, toma conta de um velho. Vai buscar. Quando trouxeram, como disse, é isso aí que Deus quer. Porque Deus faz dos sábios besta e dos bestas sábios. Dos mole brabo e dos bravos mole.
Se vocês ouvirem a palavra como ela é pregada, vocês vão conseguir tudo que vocês querem. Descorrido um ano, no tempo em que os reis constituía sair para a guerra, Joabe levou o exército de destruir a terra dos filhos de Anã, e foi o sétimo Rambam, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rambam e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha um peso de 34 quilos. A coroa do rei tinha quantos quilos? 34 quilos de ouro, e de que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, da cidade, e ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela, e os fez trabalhar com seres picaretas de ferro e machado. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Anã, e depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Será se a coroa do rei era pesada? Quantos quilos de ouro? 30 quilos de ouro. Você vê quantos milhões de dinheiro eram envolvidos nas coisas de Deus. Quando eu falo muita coisa, quando eu falo muitas coisas, vocês ficam olhando para mim assim. É porque quem é de Deus, quem serve a Deus, não gosta de coisa pequena. Porque quem é pequeno é de Satanás, não é de Deus. Deus gosta de coisa grande. Depois disto, houve guerra em Jessé contra os filisteus. E foi então que Zebecai, aos Atita, matou Zipai, que era descendente de gigantes. Aí, e os filisteus foram subjugados. Naquela época, é porque vocês não entendem, é difícil. Quando, uma coisa que eu descobri hoje, Simone, que a gente vai conversar, só nós, já disse aqui o povo, não posso dizer no ar, porque vai dar problema, a história de Adão e Eva, que eles encontraram terra de gigantes. Aí. Mas a Bíblia é relata. Bem gigantes. Mas não é isso não, é outra coisa. Houve ainda entre batalha contra os filisteus. Elã, filho de Jair, matou Liné, irmã de Golias. Irmã de quem? Golias. Quem era Golias? O que brigou com José, com Davi, quando era pequeno. O gentil cuja lança tinha a besta, olha, o gentil cuja lança tinha a besta como eixo de Tiseliano. A besta, quem é a besta? Fera. E houve ainda outra batalha em Gate, e ali havia homens de grande estatura, que tinham 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes, quando ele insultou Israel. Jonatas, filho de Simeão, irmã de Davi, o matou. Essa raça existe ainda hoje aqui na terra. Gente que tem 4, 5 dedos, tem 2, 3 dedos a mais.
Esses era a descendência dos gigantes de Gade e foram mortos por Davi e seus soldados. Levantamento do censo. Está vendo que já existia censo naquela época? Capítulo 21. A folha já vai 715. Ó, repara, vai começar a falar de Satanás agora. Então Satanás se levantou contra Israel. Agora, viu? E sentou Então Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi e levantou censo de Israel. Davi disse a Joabe e ao chefe do povo: levante-se o censo de Israel, desde Bezabá até Adá, e traga-me a impuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse que o Senhor, seu Deus, multipliquei este povo 100 vezes mais. Entretanto, meu rei, Senhor, não são todos eles servos de seu Senhor? Porque meu Senhor requiso isso, porque trazer assim culpa sobre Israel. Gente, eu sou uma pessoa que eu fico muito ligado nas coisas que eu estou estudando, que eu estou lendo. Eu não deixo passar nada. Mas vocês ficam aí, não aprendem muito, porque não se ligam. Não se ligam. Estão pensando que isso aqui é brincadeira. Não. Vocês não vão ter outra oportunidade mais nunca na vida de vocês de ver alguém pregar o evangelho todinho para vocês. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. E depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxava da espada. Olha, 1 milhão, ó. Será que cresceu Davi, ressuscitou do recenseamento do povo? Havia em Israel 1.100.000. Preste atenção no que eu quero dizer a vocês. Você sabe desse povo aqui quanto começou? 70 pessoas. Isso é o povo de Jacó. Lá atrás. Está ouvindo? Em Judá era 460.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levita, Benjamim, não foram contados entre eles, porque ordem do rei foi abominável a Joabe. Quer dizer, preste atenção. Preste atenção. Isso só eram homens que tinham idade de brigar, de 21 anos acima. Não eram homens velhos. Certo? Davi escolheu o castigo. Olha aqui, ó. Veja, viu, gente? Davi escolheu o quê? O castigo. Tudo isso desagradou a Deus. Por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus, dizendo: cometi um grande pecado, fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque fez uma grande loucura.
Olha aí. Então, olha aí, vamos ver se Deus perdoou. Viu? Então o Senhor falou a Gade, o vidente, olha, de Davi, dizendo, o vidente, há pessoas que as igrejas de vocês aí falam que vidente é de Satanás. Vá e diga a Davi assim, diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Deus mandou dizer o que é Davi? Que oferecia o quê? 3 opções. Vai e diga a Davi, assim, diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu execute contra você. Deus perdoou Davi? Não. Perdoou, não. Gade foi falar com Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você veja, consumindo diante dos seus adversários, quer dizer, 3 meses os adversários correndo atrás dele, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, o anjo do Senhor causará destruição em todo o território de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao meu envio. Presta atenção, viu, povo mentiroso? Pastores mentirosos sem vergonhas. Que são mesmo. Tenho medo de dizer não. Padre, veja o que Deus mandou dizer a Davi, que era o homem de Deus, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, de Deus, isto é a peste, na terra, anjo do Senhor, causar destruição em todo o território de Israel. Diga agora que resposta deve dar o que enviou. Então Davi disse a Gade, então muitos angustiados, porém é proferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Presta atenção, gente. Repetindo, né? Mas ela está falando o que coisou lá atrás. Ela tem que falar a mesma coisa. Está ouvindo, moça? Você está ouvindo? Vocês estão ouvindo, vocês que estão aqui? Vocês querem cair na mão de Deus? Então Davi disse a Gade, estou muito angustiado por ter a preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias. Não quero cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel e morreu 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia. Quando este mal disse ao anjo, desceu o anjo
destruidor. Então, gente de Deus, vocês que estão do outro lado, que são santos, eu não sou nada. Está ouvindo, meu compadre querido? Olha, chega, estou todo me arrepiando, tu é doido, olha. Vocês querem ver a mão de Deus pesar sobre vocês? Quem de vocês quer? Então anda certo. Basta retirar a sua mão. E o anjo do Senhor estava junto a Herom, de Enom, Jubizeu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembaiada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi, os anciões, vestidos de pano de saco, se prostraram contra o rosto em terra. E Davi falou para Deus. Davi falou para quem? Para Deus. Por causa não fui eu quem mandou. Olha, por causa não fui eu que mandou contar ao povo. Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas estas ovelhas que fizeram ao Senhor, meu Deus, as tuas ovelhinhas das igrejas, que vocês falam, ao Senhor, meu Deus, que tua mão seja contra mim e contra a minha casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-los. É o que eu digo a vocês. Deus não tem misericórdia. Vamos terminar aqui. Deus não tem misericórdia de ninguém. Davi edifica um altar em Ará e Aró. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor. Irá, Orá e Jubizeu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar Sioná, viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele, e se encontraram em Herom, e estava debulhando trigo, quando Davi estava indo ao encontro de Hermon. Os olhos viu Davi, e saindo da Irá, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Olha, Davi disse ao homem, de mesmo este lugar, Herom, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que este pregar sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu divino valor. Quer dizer, Deus mandou ele vender o quê? Aquele lugar. Então Orlando disse a Davi, que o rei meu senhor tome para si, faça dele o que é bem quiser. És que dou os dois para o holocausto, os bois para o holocausto, debulharam de cereais para a lenha, e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém, o rei Davi disse, Orná não é eu, vou contra pelo seu interior. Falou porque não
tornarei o que é seu para dar ao seu Senhor. Nem ofereci holocausto, que não me custa nada. Davi pagou Orná por aquele lugar 7,2 kg de ouro, edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocausto, sacrifício passivo. Invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo. Invocou o Senhor, que respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Meu povo, vocês querem brincadeira com Deus? Vocês que estão do outro lado, que estão mentindo, né, Júnior? Só vem para aqui todo mundo santo. Quando Deus abençoa, sai, nunca mais volta. Aí quer que Deus opere, nunca. O lugar do templo. Está terminando. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na ira de Herom, o jubizeu Davi ofereceu sacrifício ali, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar do holocausto estava no lugar alto de Gedeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Davi estava com medo de quê? Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. E vocês aí, crente, que já dizem que já estão salvos, que já estão no céu, que tem intimidade com Deus, vocês têm porra nenhuma. Vocês são mentirosos. Davi, que era Davi, está suando, né, irmão? Davi, que era Davi. Davi, que era o coração de Deus. Deus aprontou isso com Davi. Mas quem foi que entrou em Davi? Satanás. E aí, vocês vão dizer o quê? Moreno? Você está vendo que aqui não é brincadeira, mano? Aqui é pau, mano. Davi faz preparativo para edificar o templo. Então, gente, nós estamos aqui pregando para vocês o quê? A verdade. Estamos tirando de vocês aquela mentira que eles já contaram a vocês, que Deus não faz mal a ninguém. Vai nessa! Aí chega, passa 5, 6 meses sem vir na igreja, não tem tempo, não pode, não tem dinheiro para fazer, para vir. Depois que se lasca, vem para a igreja pensando que Deus é brincadeira. Gente, quando tu recebeu a bênção de Deus, zero. Porque Deus, quando Ele pesar a mão em cima de ti, ou de mim, ou de qualquer um, Ele não vai ter misericórdia, não. Quando Ele mandar seu anjo puxar a desbaiar a espada, vai cortar a cabeça de muita gente. E Deus vai fazer isso aqui no Brasil, ó. Se prepare. Se prepare. O Brasil vai pegar fogo.
Porque Deus, aleluia, glória, salva. Eita, barachora, lamaná. Deus vai descer fogo naquela brasinha velha. Vai queimar aqueles demônios tudo. E vai ser cortado de espada de Deus. Deus já está com o anjo lá. Já está destruindo aquilo ali. Aquilo ali vai pegar fogo que não vai ficar um piscar. Porque estão brincando com Deus. Com a palavra de Deus. Aquela espada que Deus me desembaiou e me deu lá no pátio Cristo de orar. Agora é que eu estou vendo a verdade. Em nome de quem? De Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ao nosso devedor. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Quem trouxe alguma coisa para a casa de Deus, coloca aqui em nome de Jesus. E quem não trouxe, tem problema.